Os deuses amavam esta ilha. O lendário rei Minos governava um poderoso reino. Ele apropriava-se de tesouros em ouro e pedras preciosas. A costa da ilha parecia intransponível e seus portos seguros. Uma grande cultura florescia. Seu povo vivia na abundância. Aqui eram construídas majestosamente à luz mediterrânea as primeiras cidades da Europa. E a terra fértil assemelhava-se ao paraíso. Nenhum inimigo ameaçava aquela paz. De repente, os elementos se uniram para destruir aquele mundo feliz. Disse que a terra se abrira. Foi um vulcão que jogou suas cinzas mortíferas sobre as cidades? Foi a terra que tremeu? Foram inimigos que conquistaram a ilha? O que será que realmente aconteceu em Creta há 3.500 anos? Uma revolução técnica transforma o mundo. Utensílios e armas de pedra são substituídos por artefatos de bronze, e Creta torna-se o berço da cultura europeia. Zeus, pai de todos os deuses, gerou o primeiro rei de Creta, Minos, com a princesa Europa, a qual ele raptara tomando a forma de um touro. A maldição do deus do mar, Poseidon, atinge a esposa de Minos, Pasipéia. Ela se apaixona por um touro e concebe um filho meio humano, meio touro, o Minotauro. O rei esconde o seu enteado em um labirinto. Minos exige da subjugada Atenas sacrifícios humanos para saciar um monstro canibal. A cada 9 anos são enviados ao labirinto, construídos pelo inventor Dédalo, 7 virgens e 7 rapazes atenienses para servir de alimento ao Minotauro. Teseu, filho do rei ateniense Egeu, se mistura aos jovens enviados a Creta como sacrifício. Ele planeja matar um monstro e, ao retornar, içar velas brancas em sinal de sua vitória a seu pai. Se ele fracassasse e morresse, a frota retornaria com velas negras. Os navios partem rumo ao sul, em direção ao misterioso reino minoico. Os atenienses escolhidos para o sacrifício pisam em solo cretense. Liderados por Teseu, o caminho que os leva do porto ao palácio real de Knossos lhes parece interminável. Quantas vezes já passaram por aqui jovens como eles, com o mesmo destino cruel pela frente? Os atenienses são recepcionados por minuanos curiosos. A larga escadaria em frente ao palácio forma um palco natural. Será que foi aqui que a loira Ariadne, filha de Minos, viu Teseu pela primeira vez e se apaixonou pelo herói? Os atenienses perdem as suas esperanças. Nunca conheceram construções tão majestosas, salões tão gigantescos, corredores confusos, escadarias que levam ao subsolo, a um aposento para banhos rituais. Estarão eles preparados aqui para a sua morte? Na manhã do sacrifício, os jovens atenienses são guiados em procissão festiva ao labirinto do qual ninguém jamais conseguiu escapar com vida. Um reino de sombras desnorteantes, marcado pelo machado duplo.
A palavra labirinto vem do grego arcaico labriske, que significa casa do machado duplo. Aqui o terrível Minotauro, sentado ao trono, esperava as suas vítimas. Ninguém consegue lhe escapar. Seu bramido de touro humano paralisa os atenienses. Porém, seguindo o conselho de Dédalo, Ariadne deu ao seu amado Teseu uma espada encantada e um novelo de lã vermelha. Destemido, ele mata o Minotauro, meio-irmão de Ariadne, e seguindo o fio vermelho, encontra o caminho para a liberdade. Os atenienses partem com Ariadne a bordo e param em Naxos para descansar. O deus Dionísio, com ciúmes, embriaga Teseu para roubar-lhe a jovem noiva. Pela dor da perda de Ariadne, Teseu manda içar velas negras. Egeu, o pai de Teseu, vê as velas negras se aproximarem e, profundamente desgostoso, se atira de um alto rochedo ao mar, que é chamado desde então de Mar Egeu. O passado misterioso de Creta parece estar vivo até hoje, como se a história não a tivesse transformado desde então. Já na Era Dourada de Creta, as florestas tinham sido derrubadas para fornecer madeira, navios e palácios. A paisagem pertence aos rebanhos. Eles dão carne, leite, couro e lã. As estações do ano regulam o ritmo de vida das pessoas que executam os mesmos labores desde a antiguidade. A posição privilegiada da ilha, situada entre a Ásia, a África e a Europa, fazia Creta ser cobiçada por todos os estrategistas. Assim, o poder sempre mudava de nacionalidade. Romanos, bizantinos, árabes, venezianos e turcos deixaram suas marcas. Somente no início do século presente, após a libertação de Creta do Império Otomano, os arqueólogos começaram a desvendar o passado cretense. O inglês Arthur Evans, com a ajuda de 150 colaboradores, conseguiu desenterrar em Knossos 1.500 aposentos entre salões, corredores e pátios, todos pertencentes a um único complexo arquitetônico, o Palácio Real. O desenho arquitetônico é tão desnorteante que Evans tem a certeza de ter descoberto o labirinto do Minotauro. Ele tenta, com muita imaginação, reconstruir os edifícios soterrados. Cimento e pedras substituem as colunas e os telhados, originalmente de madeira, destruídos pelo fogo. Desta forma, a cultura perdida vai sendo lentamente recuperada. Somente com a técnica da computação gráfica nos é possível imaginar o tamanho e o esplendor desta construção. Por portais imponentes se chega à área interna do palácio. Ao redor do pátio central estão agrupados os prédios de representação, religião, administração, abastecimento, tesouraria e oficinas. Aqui se encontra o centro do poder do reino minoico. Os cretenses parecem não temer nenhum inimigo. Ao redor deste centro não existe nenhum muro protetor. Os homens em Knossos demonstram autoconfiança e dignidade. As mulheres exibem elegância e joias. Motivos alegres enfeitam as paredes. Flores, animais, um mundo pleno de harmonia. Nenhum herói armado, nenhuma glorificação de guerra. Arthur Evans, a quem foi concedido o título de nobreza de Sir, pelo seu trabalho, dedicou 40 anos a este misterioso local. Escavando a terra, ele encontrou paredes de mármore, pisos de alabastro. O luxo surpreendente da cultura minoica em 1500 a.C. Nos aposentos privados dos sacerdotes reais, já havia o conforto de banheiros. Escadarias construídas de forma engenhosa condicionavam o ar. Claraboias regulavam a iluminação. Além de canos de argila, Evans encontrou sob a terra uma rede de esgotos bem planejada.
A água da chuva que se acumulava nos pátios do palácio era canalizada e desviada para fora do palácio. Nos armazéns foram encontrados 400 vasos para óleo, cereais, mel e vinho. Esta figura de argila foi encontrada em uma câmara de tesouro subterrânea. Será uma sacerdotisa com serpentes sagradas ou a deusa da fertilidade? Quem usava este anel? Ele era o selo da dignidade real ou sacerdotal? Enigmático também é este trono de alabastro. Mantinha o rei aqui as suas audiências, celebrava aqui a deusa das serpentes, seus rituais de sacrifício. Era aqui o trono do Minotauro? E sempre a figura de um touro. Esculturas gigantescas de chifres taurinos estão presentes em sítios religiosos. O touro como guardião será um símbolo mágico? Um dos mais preciosos achados feitos em Knossos também representa um touro, com chifres dourados e olhos de cristal de rocha. Será ele a imagem de um deus que os cretenses idolatravam e que somente a mitologia grega transformou depois em monstro? Este afresco demonstra isto. Ele conta a história de jogos perigosos com este forte animal. Acrobatas destemidos praticam um salto sobre o seu lombo. No culto ao touro existe o antigo mito de domesticação do touro selvagem. O homem subjuga a natureza. Desde os primórdios, a força do touro simboliza poder divino. E o homem sempre mediu suas forças com este animal. Para sobreviver aos seus arriscados saltos, os acrobatas taurinos cretenses deviam ter um excelente preparo físico. Na Espanha, reminiscências do culto ao touro permanecem até hoje. Porém, a carnificina amplamente aplaudida na arena já perdeu quase toda a referência à origem. Não se trata mais de um encontro com o divino. Trata-se apenas da destruição de um animal. Quando o touro e o toureiro se encontram, o animal já está tão enfraquecido que não tem mais nenhuma chance contra o experiente matador. O final sangrento faz parte do programa. O público festeja uma deplorável vitória. Mas o touro ferido é perigoso. Se o toureiro subestimar o seu adversário ou fizer algum movimento em falso, o touro poderá até matá-lo. Para um toureiro espanhol, é inconcebível enfrentar o animal desarmado, como era o costume na antiga Creta. Para o acrobata minoico, a menor falha podia ser fatal. Talvez assim tenha nascido a lenda do Minotauro canibal. A riqueza natural de Creta e uma política econômica bem estruturada fizeram o comércio florescer. Uma frota poderosa de barcos à vela com remos atravessava o mar em direção ao seu rico vizinho do sul, o Egito. Os comerciantes minoicos subiam o Nilo até a lendária cidade de Tebas.